Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar com vocês sobre o novo reforço do Grêmio para essa temporada de 2025, que é o Cuéllar, um volante que ficou muito marcado pela passagem pelo Flamengo, vai para o Al Hilal da Arábia Saudita, depois ele acaba perdendo espaço, vai para o Al-Shabaab, recentemente rescindiu o contrato e agora foi anunciado oficialmente como novo jogador do Grêmio. Vou comentar aqui nesse vídeo com vocês, só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Tá aqui, ó, Gustavo Cuéllar é o novo reforço do Tricolor para 2025. Volante de 32 anos assina contrato por 2 temporadas. Então aqui a gente já tem a primeira informação a ser discutida, beleza? Então como ele tem 32 anos, 2 anos de contrato, eu enxergo que seja uma boa opção. Se fosse apenas um ano, seria um contrato curto, mais de 2 anos é um contrato muito arriscado por um cara que tem 32 anos. Então na minha visão, uma duração de contrato muito boa, para mim é um acerto do Grêmio nesse quesito. Ali já o anúncio oficial dele, beleza. Então aqui, ó, volante colombiano Gustavo Cuéllar, de 32 anos, é o reforço do Grêmio para 2025. O Grêmio que já havia anunciado o João Lucas, né? Então o Grêmio trouxe até o momento um lateral direito e um volante. E era uma posição carente, né? O Dodge vinha sendo o titular da posição e o Dodge é bom jogador, mas não enxergo que seja o cara para a gente olhar e falar. É titular desse time do Grêmio. Se manter o Vila Sante, tendo Cuéllar e Vila Sante, ou Cuéllar, melhor, Cuéllar, Vila Sante e Cristaldo, ou Cuéllar, Vila Sante e Monsalve, é um meio-campista espetacular, cara. É um meio de campo, aliás, espetacular, tá bom? Então, o Grêmio se reforçando bastante, beleza? E vamos continuar aqui a nossa análise, beleza? Então, ele vinha jogando pelo Al-Shabaab, tá bom? Da Arábia Saudita. Aqui eu vou desenrolar pela carreira dele, e aí eu chego lá mais pra frente, quando ele saiu do Al Hilal, foi pro Al Shabaab. Chega ao Tricolor e assina contrato por 2 temporadas. Gustavo Leonardo Cuéllar Gallegos nasceu em Barranquilla, na Colômbia. Começou sua carreira atuando pelo Deportivo Cali, uma das equipes mais tradicionais da Colômbia, aquele do símbolo verde, né? Onde fez sua estreia como profissional no ano de 2009. Na temporada seguinte foi campeão da Copa da Colômbia, seu primeiro título como profissional, né? Em 2014, ele foi emprestado ao Júnior Barranquilla, uma das maiores equipes da Colômbia também, onde se destacou assumindo a titularidade na temporada seguinte. Após a conquista da Copa da Colômbia, suas boas atuações foram premiadas com a convocação para a seleção colombiana pela primeira vez, e seu nome passou a fazer parte das listas subsequentes, então continuou sendo convocado. No início de 2016, Cuéllar foi comprado pelo Flamengo, junto ao Deportivo Cali. Pelo rubro-negro, o atleta atua por 4 temporadas, conquistando a Copa Libertadores. Eu acho que ele saiu na temporada da Libertadores, cara. Porque o titular era o William Arão, né? Era o William Arão, o Gerson, e aí Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabi e Arrascaeta. Então ele saiu antes do título da Libertadores, né? Ele deu bastante azar. E o Brasileirão de 19, que também saiu antes, né? Além dos títulos cariocas de 17 e 19. Neste último ano foi escolhido o melhor da posição no Brasileirão. Em agosto de 2019, acertou com o Al Hilal, então que nem eu falei. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Calma. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Né? Ele saiu um pouquinho antes do Flamengo ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Ele deu azar. Copa do Brasil não, Brasileirão. Ele deu azar. E foi pro Al Hilal da Arábia Saudita, onde ele permaneceu até julho de 2023, conquistando o tricampeonato saudita e o bicampeonato da Liga dos Campeões da Ásia, além da Copa do Rei e da Supercopa, antes de se transferir para o Al-Shabaab. Que nem eu falei, ele perdeu espaço nesse time do Al Hilal, quando o Al Hilal foi empilhando um reforço atrás do outro, né? Trouxe o Rubem Neves, trouxe o Milinkovic Savic, o já foi perdendo espaço. A partir daí ele vai para o Al-Shabaab para continuar sendo importante para o time, né? Sendo titular, onde permaneceu até o início desse ano. Cuéllar deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias, vai realizar exames médicos e assinará contrato com o clube. Sua apresentação oficial será comunicada em breve. E aí a ficha técnica dele, aqui ó, Gustavo Leonardo Cuéllar Gallegos, 32 anos, nascido em Barranquilla, os clubes dele, Deportivo Cali, Júnior Barranquilla, Flamengo, Al Hilal e por último o Al Shabaab. Os títulos: Copa da Colômbia de 2010 e 2015, Campeonato Carioca de 17 e 19, Libertadores de 19, Brasileirão de 19, que nem eu já comentei ao longo do vídeo, os dois ele saiu um pouquinho antes.
A Champions da Ásia de 19 e 21, Campeonato Saudita de 19, 20, 20 e 21 e 21 e 22, e Copa do Rei Saudita de 19, 20, 22 e 23 e a Supercopa Saudita. Tá bom? Então, indo aqui para a reta final do vídeo, para a gente chegar à conclusão sobre a contratação, beleza? Eu enxergo que é um excelente reforço para o Grêmio. Chega para ser titular desse time. E o Grêmio ganha bastante experiência e bastante qualidade com o Cuejá. Enxergo que esse meio de campo com o Cuejá, Vila Sante como esse segundo volante, tendo mais liberdade para chegar à frente. E aí esse meio de armação podendo ser ou Cristaldo ou Monsalve, ou dependendo do que o Quinteiros organizar nesse time, podendo até os dois jogarem juntos. É um meio de campo espetacular, um meio de campo todo estrangeiro, mas não é aquilo de é só porque é estrangeiro que é bom. Não, é porque eles realmente são bons, tá bom? Cuejar é um cara que tem uma excelente qualidade no passe, é um cara que marca bem também. Então, assim, o Grêmio ganha muito nessa saída de jogo, tá bom? E além disso, é um cara que tem muita experiência, é um cara que marca bem também. Então, eu enxergo que é um baita reforço pro Grêmio, tá bom? E o Cuéllar, na minha visão, chega com status de titular nesse time. Lógico, futebol é jogado dentro de campo. Se ele estiver jogando nada, ele tem que ser reserva. Se ele estiver jogando muito, ele tem que ser titular. Não tem outro caminho, tá bom? Então, futebol é desempenho. Se ele estiver bem, titular. Se ele estiver mal, reserva. Independente do nome do cara. Nesse caso é o Cuejá. Se o Dodi estiver jogando muito e o Cuejá estiver abaixo, o Dodi tem que ser o titular. Tá? Então, futebol é dentro de campo. Então, analisando esse extra-campo, o nome dele, a carreira dele, por tudo que ele já fez, ele chega com status de titular. Desempenhando o que a gente espera dele, ele permanece como titular, não indo bem, vira uma opção no banco. Mas a princípio, eu enxergo como uma baita contratação e o Grêmio ganha muito com a chegada do Cuéllar para esse meio de campo, que nem eu falei, o meio de campo com Cuéllar, Vila Sante e Cristaldo, ou Cuéllar, Vila Sante e Monsalve, é um meio de campo muito forte. Bom, então tem que ver se o Vila Sante vai permanecer, tem muita equipe querendo, tem que ver qual vai ser esse meia titular, né? Se o Cristaldo ou o Monsalve, ou como eu já comentei, talvez até os dois, dependendo do que o Quinteiros quiser. O Grêmio ainda não fez a estreia na temporada, então a gente não tem a mínima ideia de como é que ele vai querer montar esse time, né? Porque é novo técnico, mudanças, então a gente não sabe como é que vai organizar esse time. O fato é, já é um cara que chega para agregar bastante pro Grêmio. Beleza? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!